Olá, a gente está em mais um episódio do podcast da AGE. Aqui você vai ter, além de informação, bate-papo, uma conversa incrível, você vai ter conteúdo para você, para sua empresa e quem sabe aí confabular com algum dos seus especiais. Mas antes de a gente começar esse novo episódio, é um episódio incrível que a gente está com uma empreendedora, uma jovem empreendedora. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Eles nos apoiam, que é o Quero Café, que não é só um café. Além de café, a gente pode fazer negócio, almoçar, levar um amigo, familiar, um companheiro. É um lugar muito agradável, onde você pode passar uma tarde extraordinária. E além da Virtual Office, que além de um coworking, ela pode ser o teu local de trabalho. Muitas vezes o empreendedor ele não tem o seu local de trabalho. Trabalha no home office, mas naquele momento, ou naquele dia eu tenho uma reunião, ou simplesmente eu quero me dissociar da minha casa, sair um pouquinho dali. Então eu tenho esse lugar acolhedor, é um ambiente tranquilo, é um ambiente onde vai proporcionar a você, talvez, a expansão do seu negócio. E hoje eu, Gica, vice-presidente da AGE, estou aqui com uma jovem empreendedora, a Idaiane. Seja muito bem-vinda, Idaiane. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Uma jovem empreendedora. Então vamos pegar esse gancho de jovem e vamos trazer assim o que é ser jovem, porque às vezes a AGE, que é a Associação do Jovem Empresário de Balneário Camboriú, pode ser uma pessoa jovem ou uma jovem empresa. Sim. E me conta um pouquinho, quando que você... Eu sei que desde cedo percebeu que você tinha essa veia, esse cunho empreendedor em você. Quando que você percebeu que isso estava dentro de você? Na verdade, desde cedo eu tinha uma noção que isso acontecia, mas eu empreendia dentro da CLT, né? Eu fui sair do CLT de fato há pouco tempo, mas eu sempre tive esse tino de, tem gente que fala que é um São José, de chegar num ambiente rapidinho, se posicionar, a comunicação, e estudava bastante sobre esses temas. Então, onde quer que eu pisasse, muito rápido eu ia para cargo de liderança e muito rápido eu conseguia construir negócios dentro do negócio. Então eu já tinha essa visão, mas faltava um pouquinho de coragem, faltava um pouquinho de vivência. E quando isso aconteceu, quando veio essa maturidade, aí sim eu decidi de fato abrir o meu negócio. E vão fazer 4 anos. E quando que foi essa idade? Você tinha quantos? Já era maior de idade? Quantos anos você começou assim a entender que, sabe, eu vou ser dona do meu negócio? Se você veio de CLT, você tinha um líder com você, e hoje não, hoje você Sim. é a dona do seu negócio. Então quando que você virou essa chave na tua cabeça? Eu comecei a trabalhar fora, né? Trabalhar fora aos 13 anos de idade. Tinha que ajudar em casa, então fui trabalhar fora. Aos 18 eu já tinha assumido o meu primeiro cargo de liderança. E achei que ia pegar uma equipe normal, enfim, peguei uma equipe de Procon. E aí eu atendi Procon, Anatel, Consumidor.gov, Reclame Aqui, supervisora de processos, ouvidoria, supervisora de processos, Anatel. Eu entrei uma menina e saí de lá chefiando uma equipe gigante. E aí depois eu fui para uma clínica, que foi o meu último trabalho em CLT, onde eu gerenciava 7 clínicas, cuidava das obras, fazia todo o processo, cuidava das vendas, então toda essa parte estratégica eu dominava. E aí, um belo dia, né, com a maternidade, veio aquela necessidade de focar em ter mais tempo para ele e ao mesmo tempo poder gerir o meu tempo. Não via problema em trabalhar até meia-noite, mas eu queria, por exemplo, estar numa apresentação de escola. E aí eu falei, eu preciso fazer isso. Mas o que eu vou vender afinal? O que eu vou vender? Qual vai ser meu produto? E aí, por muito tempo, eu fiquei nesse questionamento, né? Eu vou sair para fazer o quê? Até eu entender que eu era o meu produto. Que essa facilidade em lidar com pessoas, em lidar com processos, em ter uma ideia que fazia a empresa ganhar mais, em ter uma visão estratégica do negócio, isso poderia ser vendido nos outros lugares também. Paralelo a isso, eu criei um negócio físico. Eu tenho uma empresa de carvão em Minas Gerais, que é a maior prova de que meu trabalho funciona. A empresa está lá, funcionando, e eu estou aqui, em Balneário Camboriú, ajudando outras empresas. Então, foi acontecendo até eu perceber que eu já era empreendedora, só que dentro do CLT. Até o momento que eu entendi a diferença entre ganância e ambição, que eu poderia querer ganhar mais, que não tinha nada errado com isso. E aí, de fato, focar no meu negócio, focar em mais empresas, focar em fazer outras empresas performarem. E aí, quem fez foi o próprio Boca a Boca. Fez um trabalho bom, foi indicado em outro lugar e por aí foi. E quanto tempo você está em Balneário Camboriú? E por que vir para Balneário Camboriú?
Balneário Camboriú, eu tô há 7 meses. Eu já vinha atender alguns clientes aqui, justamente para criar processo, criar metodologia. Hoje em dia, processo é bem difundido essa cultura de que as empresas, às vezes sempre, em toda empresa que você passa, sempre tem um vendedor que se destaca. E muitas vezes é o dono. Né? Sempre tem aquele vendedor que performa melhor que a equipe quase toda. O que esse vendedor faz de tão bom para que eu possa treinar os outros colaboradores e eles consigam fazer também? E era isso o meu trabalho, não é? Eu vinha justamente para desenvolver processos, melhorar um pouco a metodologia, criar script de atendimento. E eu vim algumas vezes aqui para Balneário. E eu já tinha uma vontade de sair de Juiz de Fora. Até pela segurança, a gente passou por uma situação complicada lá, e vindo para Balneário, vendo a estrutura, e aí eu acredito, a minha fé ela é bem, não tem como não expressar, e através de uma palavra eu recebi essa informação de que eu já tinha visão do lugar e eu só não estava com coragem. E aí daqui mesmo, eu estava atendendo um cliente aqui, eu tinha que voltar para Juiz de Fora e eu teria 2 semanas para vir. E eu fui entregando o apartamento, resolvendo o que tinha que fazer, colocando as coisas para doação, o que dava para vender, enfim, vender. E em 2 semanas eu estava em Balneário Camboriú. E aí... Enfim, basicamente eu fui... Então você fez aquilo que tem uma passagem, inclusive, na Bíblia, que diz assim, que Paulo fala assim, qual é a semelhança entre a fé e o medo? Os dois são algo invisível criado pela sua mente. Ou você tem medo ou você tem fé. Se tem medo, você não tem fé. Se tem fé, você não tem medo. Exato. Não é que o empreendedor não precise ter medo, mas normalmente eu tenho essa visão também que o empreendedor ele é mais destemido. Não significa que você não tenha medo, porque você corre riscos calculados. Sim. Você corre riscos o tempo todo. Sim. E então você acha que o que te moveu pra cá foi o que te deu essa coragem foi sua fé. Minha fé. E o que você sentiu dentro de você e que você pode de repente compartilhar aí com um empreendedor que tá passando por esse período assim de será que eu saio da CLT? Será que eu empreendo? Será que eu faço? O que você daria de conselho pra essa pessoa aí que tá passando por esse processo? Falando abertamente sobre o medo, como eu comentei, eu sempre fui a pessoa que me destacava. Era muito rápido, sempre foi muito rápido. E pela comunicação, pela vontade mesmo, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por pessoas. E aí eu ficava assim, o que me travava de sair da CLT? O medo de faltar. Poxa, eu sou mãe, eu não tenho família. Segurança, na verdade. Exato. Né? Eu ficava, família, eu falo família próxima, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou passar falta, meu filho vai passar falta, e aquela segurança ali. E aí eu ficava com esse receio. Até que um belo dia eu entendi que o mesmo esforço, a quantidade de energia que eu dedicava enriquecendo outra pessoa, porque se tinha aquele valor para que eu pudesse ser abençoado e outras empresas e outras famílias fossem abençoadas, lembrando que eu tinha um histórico já de sucesso dentro da empresa, que ela faturava X, no momento que eu implementei processo, comecei a treinar, comecei a checar, criar estratégias, ela começou a faturar Y, eu falei, se eu consigo fazer isso para os outros, por que não para mim mesma? E aí eu literalmente fui confiar. Fui exercer o propósito da confiança. E lá atrás, eu não me arrependo nem um pouquinho. Foi fácil? Não foi fácil. Você fez com você o que você estava fazendo com a empresa dos outros. Exato. E até hoje é exatamente assim. Eu foco em construir para mim, para o meu filho. Eu foco em construir algo e deixar cada vez mais de me preocupar com os recursos e me preocupar com o trabalho, com a tarefa. E quanto mais eu me apaixono pelo negócio, os valores eles entram como consequência. E essa questão de ter vindo pra cá foi o maior exercício de fé. Foi, e assim, você foi com medo? Sim, eu vim com medo. Foi fácil? Tudo aconteceu muito fácil? Não, com muito trabalho. E se você executa o trabalho, o resto é consequência. Muito bem, que história linda. Mas você trabalha basicamente a tua empresa hoje, você trabalha com gestão de processo. Então Sim. Na verdade, você entra na empresa e pelo que eu entendi ali, você pega um funcionário como se ele fosse um arquétipo, né? Se fosse aquele funcionário modelo. Exato. Você mapeia ele e replica, como se fosse uma modelagem. Exato. Então você faz um processo, você na verdade faz um processo por trás de uma pessoa.
Exato. Porque às vezes quando a gente fala processo de uma empresa, a gente faz o processo da empresa, o que vai acontecer, enfim, faz aquele mapeamento. Então você faz isso com a pessoa. Exato. Exato, e muitas das vezes é o dono. O dono, ele costuma ser o melhor vendedor de muitas equipes. E às vezes ele fica extremamente preso no operacional. Ele faz tudo. Se eu não tô aqui, não tem venda. Não funciona, Exato. Né? E ele centraliza. Exato. Muito pra ele. E aí ele deixa de ter centralizar, ele não vai crescer. Exato, deixa de ter vida, não consegue crescer. Eu acho, assim como a gente está falando abertamente sobre fé, existe uma teoria da abundância, do transbordar. A partir do momento que você transborda é que a coisa acontece. Então, esse colaborador que vende muito, ou esse dono que vende muito, o que ele faz do começo ao fim do processo? No momento que o cliente entra na empresa, até o momento que ele sai pela porta, o que eu faço no passo a passo? E literalmente a gente vai colocando gatilhos, colocando estratégias, para que ele venda de fato mais. Existe uma frase que eu gosto muito de que venda não é dom, venda é treinar processo. Então eu consigo literalmente dar um mapa do que fazer, porque a gente não nasce sabendo, dar um mapa do que fazer para aquele colaborador, para que ele consiga de fato modelar e potencialize as vendas dele. É claro que existem casos onde existe muito mais por trás. Por que ele não está performando? Ele está descontente com algo? O que é isso? É trabalhável? Não é trabalhável? Às vezes ele está numa posição errada dentro do negócio. Então é enxergar os resultados e perceber as pessoas por trás dos resultados e que as pessoas o constroem. Sim, importante, porque na verdade tudo isso não é uma IA tá aí para mostrar pra gente que pode se replicar ou fazer um texto, um processo com inteligência artificial, mas quando a gente trabalha com o ser humano, existe toda uma questão, né? Às vezes como é que ele tá em casa, ou por que ele faz isso, será que realmente ele gosta do que faz? Então tem tudo isso tem que olhar por trás de pessoas. Exato. Então tem que ter uma sensibilidade também, né? Tem uma colega minha que ela está fazendo uma pesquisa, ela está no doutorado, ela está fazendo uma pesquisa, inclusive já tem vários artigos científicos falando sobre intuição e empreendedorismo. Uhum. E eu acredito muito nisso. Também uma das áreas de atuação no meu trabalho. Uhum. E como que você vê essa questão da intuição? Porque quando, principalmente pessoas que eu converso, que eu entrevisto, principalmente aqui dentro da AGE, a gente trabalha muito com empresários de sucesso, a gente mapeia, né? O sucesso deixa rastros. Uhum. E a gente vê que, claro, ele tem uma visão muito forte sobre aquilo, ele mapeia, ele faz o processo, mas o quanto disso é intuição? E o quanto disso eu tô só colocando o que eu li no livro? Sim. Porque acho que a intuição também fala muito sobre o feeling, né, do empreendedor. Sim, eu inclusive conheço ela, eu super fã, inclusive, do trabalho. Eu acredito que, assim, boa parte, de fato, dos casos é intuição. Muito a gente observa por técnica, claro, como ele se comporta, como ele está se vestindo, como ele está se posicionando. A linguagem corporal ajuda muito dentro do meu trabalho, porque eu chego nos negócios, tem um funcionário lá há 7 anos, está performando com 10% do emocional dele. O corpo dele me diz o que está acontecendo, não necessariamente ele. Então, às vezes eu percebo muito que está de fato incomodando e travando o resultado, muito pelo comportamento. A mente mente, o corpo não mente. Exatamente, exatamente. E a intuição, eu acredito que faz muito parte desse processo. É claro que eu tenho uma filosofia um pouquinho diferente, né? Eu acredito que essa vozinha na nossa consciência, essa intuição, é o Espírito Santo. E na minha humilde visão, ele nos ajuda muito a conduzir esse processo. Mas tem gente, claro, que vai chamar de intuição, de física quântica e de mais uma série de coisas. Da fé e da crença de cada um. Exato. E não acho que... Quem sou eu pra dizer que a minha tá certa? Não é físico. Exato, não é físico. E engraçado que eu faço muitas mesas entre mulheres e nunca é por acaso que aquela mesa se forma. Senta sempre do lado uma pessoa com um problema semelhante para que auxilie aquela pessoa. E da frente com um processo bem igual. E sempre as pessoas... Tem gente que vai nomear, não, é que o meu campo tá comunicando e aí leva a pessoa certa para aquele lugar. Não importa qual nome você queira dar, mas que existe algo a mais do que o racional controlando os nossos resultados, é fato que existe. Muito bem, isso aí. Eu acredito demais na intuição. Eu também. Você falou, às vezes a gente leva pro lado da religião, às vezes a gente leva pro lado da espiritualidade, da física quântica. Da ciência. Da ciência, claro.
Mas existe algo dentro da gente, isso é o que nos difere ainda da inteligência artificial, que Sim, são as nossas emoções. Então, e muitas vezes existe uma voz do medo, que são também nossas crenças, que principalmente quando você vem de uma família de CLT, eu sou um exemplo disso, porque minha família toda vem de uma segurança muito grande, eu sou a única empreendedora. Então, é um desafio, porque você tem a impressão que você está saindo, que você está fazendo alguma coisa talvez até errada, então você tem que ter algo dentro de você que te mova para isso. Sim. Você falou que é a coragem, né? A gente às vezes não sabe nem de onde que vem aquilo. E quando você fala assim em performance de atendimento, o que você traz? Por exemplo, você, para um empreendedor, trabalha a performance, né, aumento o que você leva isso? O que isso leva para a empresa? Quando se fala performance, é lucro? O que a Daiane faz? Eu não vou falar, porque senão eu vou te sugestionar a responder. É resultado palpável. A gente está numa cultura hoje que o funcionário, que o próprio dono, enfim, a gente está apagando o incêndio. Chega o problema, eu resolvo. Chega o problema, eu resolvo. Opa, tem uma novidade aqui, eu consigo fazer essa área. Opa, fiz. E vai aquilo por oportunidade, que não tem nada de errado. Né? Só que não existe uma estratégia por trás. Não existe aquele porquê e o que fazer e quando fazer. Então primeiro traçar um plano de ação em cima dos pontos fortes e pontos fracos do negócio, porque a gente sabe que não é só pontos fortes. Traçou a estratégia, a gente mapeia os processos de atendimento, mapeia a forma, porque não adianta eu trazer cliente. Hoje em dia tudo é tráfego. Não é só trazer cliente. Traz um monte de leads ali, você não sabe o que fazer com aquilo, é muito técnico. Exato. E agora, o que eu faço? Exato. Então, como tratar esse cliente? Porque não é só trazer cliente, é mantê-lo na base. É fazer uma estratégia de recuperação em cima desses leads que já foram tragos. Será que não tem como eu trazer de volta? O que ele se perdeu? Por que se perdeu? É fazer com que haja uma recorrência, ou seja, criar uma estratégia de pós-venda. É criar um script de atendimento para que ele se sinta acolhido no momento que ele é atendido até o momento que ele vai embora. Então, é literalmente pegar todas as etapas do funil de vendas, desde a entrada até o pós-venda, e fazer com que os vendedores eles vendam mais, fazer com que eles se sintam confortáveis na posição que está, porque às vezes, semana passada mesmo eu cheguei a fechar um contrato novo, onde o meu cliente ele iria contratar um novo gestor. E a gente estava observando os dados que já existiam, eu estava fechando, eu estou entrando no negócio, eu não criei resultado nenhum ali. E a gente observando os dados, eu falei assim, essa pessoa aqui, como que ela é? Qual é o comportamento dela? E aí ele desenvolveu. O gestor comercial dele não estava fora. O gestor comercial dele estava dentro. Ou seja, aproveitar melhor os talents, sabe? Posicioná-los na forma certa. Então, o que eu trago para o negócio é, primeiro, estratégia. Não estou falando de estratégia de marketing, porque sempre acontece isso quando eu falo, você trabalha... Não trabalho com marketing. Trabalho no offline, eu trabalho conduzindo pessoas. Então, é estratégia, é absorver melhor esses leads, fazer com que eles fiquem, fidelizá-los, criar uma estratégia de venda que seja vendável, criar um pós-venda para que eu fidelize essas pessoas para que eles fiquem, criar uma estratégia de retenção. Então é literalmente acolher. O meu trabalho é acolhimento dos clientes e acolhimento dos funcionários. Mas você tem porque isso tudo é maravilhoso, isso é tipo, né, o sonho de todo empreendedor poder colocar esse processo dentro da empresa, mas e aquele empreendedor, Daiane, que está começando, que é tipo, eu faço isso, eu atendo, eu faço pós-venda, porque às vezes, principalmente empreender no Brasil hoje em dia é um desafio. Sim. Às vezes o empreendedor, ele nem sabe que ele é, de repente ele começa a gente vai trocando o pneu do carro com o carro andando. Uhum. Eu preciso de uma pessoa aqui, mas eu não tenho. É tudo eu. Uhum. Então, como que essa pessoa que tá sozinha ali começa? Por onde que ela começa a fazer o processo da equipe dela, da equipe dela, da empresa? Eu vendo algo que, assim, de fato é maravilhoso, que todo mundo sabe que precisa, mas o empreendedor, ele muitas das vezes, ele não dá a prioridade devida. E justo no começo, tá? O que acontece com isso? Se eu não dou a prioridade devida para criar uma estrutura, para crescer organizado, eu vou crescer de que forma?
Desorganizada, apagando incêndio. E aí eu só vou tratar esse problema lá na frente, quando eu tenho uma série de outros problemas. Equipe desmotivada, gestão de compras não funciona, então eu compro caro, não tem uma organização no tempo e por aí vai. Quando a pessoa já começa estruturada, ela literalmente elimina uma série de dores de cabeça que as pessoas têm ao longo do processo, até definir que precisa de uma consultoria, que precisa de otimizar o tempo delas. Então, quem está começando é justamente essa pessoa que precisa dar prioridade para isso, que é criar uma gestão de tempo hoje, para que ela consiga. Se ela não tem alguém para cuidar, porque hoje a gente divide em tático operacional e estratégico. Se ela não tem uma pessoa para lidar com o operacional, o que a gente faz? Cria uma estratégia para que esse operacional fique mais fácil. O atendimento do WhatsApp, por exemplo, é algo que estressa os empreendedores que são equipe. Eu tenho um script de atendimento que facilite a minha rotina. Criar a gestão de tempo para que em um dado momento ela seja a parte estratégica do negócio dela. Olha, eu vou criar um plano de ação, eu vou primeiro fazer isso, depois aquilo. É literalmente cadenciar as tarefas. Ou seja, toda a gestão de tempo para que ele tenha os processos, para que ele cresça de forma estruturada, para que ele cresça na etapa certa. Tá, mas como que hoje, por exemplo, você pode, uma pessoa que tá assistindo o podcast aqui e de repente ele não consiga te contratar, né? Por onde que ele pode começar até para ter recurso para poder te contratar, entende? Tipo, porque às vezes a pessoa não pode, né? Ela sabe que ela precisa, ela sabe que tem que ter aquilo, mas ela, quando eu puder eu faço. Então, o que ela você pode dar assim de dica para esse empreendedor, para que ele possa começar, porque às vezes ele tá começando no -1. Sim, zero, né? Eu comecei assim. Então, o que poderia deixar para ele assim como um aprendizado? Comece fazendo isso, olhe para isso. Primeira coisa, conteúdos. A gente coloca muito conteúdo nas redes hoje em dia, é muito rico. O meu Instagram mesmo, eu posto sempre dicas, estratégias, eu coloco muita coisa. Rodadas de network, vivenciar com pessoas que já viveram aquele processo. Poxa, ele já viveu, como que ele fez? O que ele fez que deu errado? O que ele fez ali que não foi bom para que eu não faça? O que ele fez de muito bom para que eu copie a estratégia? Então, estar nas rodas certas, estar nos ambientes certos, frequentar a AGE. Conteúdo. Exatamente. Conteúdo da AGE, conteúdo da Idaiane, conteúdo da Gica, conteúdo de quem tá fazendo. Colocou caixinha de pergunta, vai lá, faz a caixinha de pergunta. Começa organizado. O que eu tenho hoje? Primeiro, cria não precisa de nada, o perfeito é inimigo do feito, não precisa de nada muito grande, faz com o que você tem, com a estrutura que você tem, cria uma planilha financeira de entrada, saída, receita programada, você vai ter a planilhazinha de controle, pelo menos inicial. Compras, cria uma planilhazinha simples também, com compras que você precisa, o que você tem em estoque, o próprio Excel faz a conta ali do que a gente precisa para comprar. Colaboradores, faz um mapeamento do teu atendimento, cria umas respostas prontas, na hora certa você vai ter o espaço. A gente cansa de fazer rodada de conversa, onde a gente pode criar ali mensagens, melhora essa mensagem aqui para mim, a gente melhora sem nenhum problema. Então assim, eu acho que às vezes existe uma escada. E a gente tem um hábito como empreendedor, ou como mulheres, ou como homens, como ser humano, de olhar para o topo dessa escada e pensar, eu preciso chegar lá. Poxa, e o degrau da tua frente? Pensa só nesse degrau. Qual o degrau de hoje? A Idaiane de hoje, com as ferramentas de hoje, com tudo que ela já vivenciou, o que ela pode fazer para começar? E começar. Então, organização. Eu acho que organização a frase, a fala principal do meu trabalho. Seja qual for a área, se é a área comercial, financeira, seja qual for a área estratégica do seu negócio, precisa estar organizado, senão a gente gasta mais tempo ocupado pensando no que tem para fazer do que de fato fazendo, né? E essa organização vem da disciplina. Disciplina, exatamente. Que eu acho que é o maior desafio hoje do ser humano, é a disciplina. Eu gosto de trazer essa fala de que em 1800 um homem via em um ano, que a gente vê em um dia. Então a gente está treinando nossa mente, treinando nosso cérebro para estar disperso. Você olha na tela do celular, você vê que tem muita informação, então a nossa mente já está com dificuldade de focar. Sim. E essa dificuldade de focar traz dificuldade de ter disciplina. Então,
quando a gente... Isso é uma zona de esforço. Então, o quanto que eu tô disposto a entrar numa zona de esforço para ter essa disciplina e organização. Acho bem interessante você trazer isso, porque quando você tem isso, você já tá um passo à frente. Sim, e não precisa nem de muito. 1 hora do dia, sabe? 1 hora do dia, somente eu vou me dedicar em organizar o meu negócio. E aí você foca ali na parte tática e na parte estratégica. Eu tenho que mandar para X pessoas. Eu tive contato com algumas pessoas que já são empreendedores que já estão se posicionando, foi em vários eventos. Mas você fez um contato com essas pessoas depois desse evento? Sabe? Não é... As pessoas, mas quando eu fizer um número X de seguidores no Instagram, não é isso que vende. Não é isso que vende. O que vende é relacionamento. Então, 1 hora por dia eu vou me dedicar nessa parte estratégica. O restante eu vou pro operacional, tá tudo certo. Até com que eu consiga contratar alguém e facilitar, otimizar todo esse processo. E isso tudo é medo também. Se a gente voltar para aquela ótica, é medo de crescer, às vezes. É medo de romper padrão. É medo de alcançar algo que nunca alcançou ou de não alcançar. Sucesso, que é um dos principais medos do ser humano, porque o sucesso vai te expor, o sucesso vai te colocar à frente, o sucesso vai te colocar pessoas que... vai te afastar de pessoas, Sim. vai te aproximar de outras. Então, é um novo. Sim. Quando você vai dar um passo a mais, é um novo. Sim. E independente de qual seja o medo, ele é algo que faz parte de nós. A gente tem mania de excluir sentimentos ruins. Eu não posso ficar triste. Nossa, eu não posso ficar feliz. Meu Deus, não posso ficar brava. Eu não posso deixar que meus filhos me vejam dessa forma. Tá tudo bem, a gente é humano, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente medo. Quem nunca chorou no chuveiro aí porque tava empreendendo, desculpa, tá empreendendo errado. Isso é normal, é normal. O medo, ele é só um sinal natural do nosso corpo dizendo que, opa, tem algo novo ali. Isso é bom, porque isso vai te fazer crescer. Isso é bom. Algo novo. Então, assim, não tenham medo. Não tenham medo, não, né? Tenham medo, mas vai com medo, porque o medo é só um alerta de que tem algo novo. Mas pode continuar caminhando. É isso aí. Muito bom, muito bom. Antigamente, eu sempre falo assim, antigamente a gente tinha diário. Eu tenho até hoje. Antigamente tinha diário, hoje em dia é um perigo. E eu sempre coloco assim para as pessoas que eu conheço, meus mentorados, os meus clientes, eu sempre falo assim, antes de dormir, responda 3 frases para você. Isso vira um hábito. Então, atualmente, ela sabe que tem que responder essas perguntas no final do dia, porque você vai treinar a tua mente para isso. Sim. E isso vai fazer com que ela queira ter boas respostas, que é, o que eu fiz hoje que eu fui melhor que ontem? Uau. O que eu deixei de fazer que eu me comprometi a fazer? E o que eu posso fazer amanhã para ser melhor que hoje? Então, quando você responde isso, escrevendo mesmo, você tem que elaborar uma frase, você vai ter que olhar para você e ver o que você deixou de fazer. Você vai ter que olhar para você e para o seu dia, para o seu negócio, ver o que você pode fazer de melhor. E no outro dia, você já, como a nossa mente é muito sábia. E treinável. Ela sabe que ela vai ter que responder isso de novo. Você vai, cara, vou responder de novo, que eu não fiz nada. Então, automaticamente você vai se treinar para sempre ser melhor todos os dias. Sim. Então, essas simples 3 frasezinhas que você responder à noite antes de dormir, você já vai dar uma virada de chave na tua vida. É seu diário. Sim, eu gosto muito dessa ideia. Eu tenho, né, um caderninho, eu falo caderninhos de emoções, e por muito tempo ele chamou Cartas para Deus. E eu escrevo todo dia ali, só que eu escrevo uma cartinha mesmo, né? E eu sempre penso nesse degrau que eu avancei. Qual degrau que eu avancei? Qual degrau que eu vou avançar amanhã? A gente tira um pouco dessa cobrança do topo ali. Não, só hoje. Se a gente pensar por essa forma, no final do ano são 365 degraus. Esse ano são 366. Então eu amei a ideia, eu vou usar lá em casa, inclusive, com os meninos. Sim, é maravilhoso, porque quando você olha e fala assim, você treina sua mente para todo dia fazer algo novo. Nem que seja tipo 1%. O famoso clichê de 1%, mas sim 1%. E aí você, mesmo sem querer, você fez para poder responder. Então, tudo é treinado. E é um compromisso consigo mesmo. Sim. Mas é a disciplina de responder. Você responde uma semana, segunda, esqueci. Não, é disciplina. Porque a disciplina, a disciplina supera o talento quando o talento não tem disciplina. Então, realmente, a gente viu o exemplo aí do Messi e do Cristiano Ronaldo. Sim. O Messi é talentoso, o Cristiano Ronaldo é treinado. Ele se treina, então ele tem muito mais disciplina do que
Sim. Porque ele sabe que ele não nasceu com o talento, mas ele criou isso pra ele. Sim. Então a gente pode fazer isso também o tempo todo. Só que aí você tem que pagar o preço, porque quem vê close não vê corre, né? Exatamente. Lá em casa eu falo muito a palavra resistência. Eu vivo falando isso lá em casa. Ninguém vence os resistentes. E aí eu falo assim mesmo, categoricamente com os meninos. E aí eu sempre pergunto, como foi o dia? Foi isso. Não, mas tá, aí eu sempre extraio deles. Porque eu acho que assim, a gente, na nossa vida, o medo de empreender, o medo de sair do CLT, empreendi, tô agora com X desafios, nossa, meu colaborador tá dando trabalho, meu fornecedor aumentou o preço. Ninguém vence os resistentes. É muito fácil nessa questão do fornecedor mesmo. É muito fácil falar, meu fornecedor aumentou o preço. Há quanto tempo você não faz uma cotação? Ninguém vence os resistentes, sabe? Faz uma cotação nova, três fornecedores novos, joga para esse fornecedor se ele não dá uma baixada. Resistência. A gente tá muito acostumado a dopamina rápida. A gente tá acostumado ali a tudo de acesso muito rápido. Não, cara, começa a pensar, essa é a minha melhor alternativa? Eu sempre penso isso. Essa é a minha melhor alternativa? Se faça perguntas, né? Se faça perguntas. Exato. Se cobre um pouco mais também. Dá conta. Essa história da pessoa também falar empreendedor na zona de conforto, cara, vai ser engolido. Não combina. Vai voltar pro... Não combina. Mas eu quero fazer assim, eu quero... Tudo bem, você pode fazer. Mas não adianta. A gente estava conversando sobre isso essa semana com várias pessoas de sucesso e falou assim, não adianta. Não existe almoço grátis. Não. Se você é empreendedor, às vezes o teu funcionário tá lá dormindo, acordando na hora certa, dormindo na hora certa, e você tá lá no olho do furacão o tempo todo. Mas é quem faz o mundo girar. Sim. Existe um estudo que diz que nossos colaboradores, eles dão 10% do emocional deles para nós apenas. E a gente sabe que é verdade. Porque quando a gente chega dentro do negócio e a gente vai fazer alguma coisa, rapidinho a gente desembola. Mas há quanto tempo eu não converso com esse colaborador? Há quanto tempo eu não sento com ele e entendo o que está acontecendo? Entendo quais os anseios dele, onde eu posso ajudar? Essa visão é muito legal que você trouxe, porque às vezes eu falo assim, tem a menina que trabalha lá em casa que faz a faxina. E aí eu vou no supermercado, compro as coisas, deixo lá. De eu sentar com ela e falar assim, qual o melhor desinfetante? Qual é o melhor detergente? O que você prefere? Ela tá no operacional. Eu vou ver o mais bonito, a embalagem mais bonita, o que o marketing vai me vender, o cheiro. Mas será que é o que funciona? Daí, se eu olhar a visão dela, não a minha só. E às vezes a ideia do colaborador é melhor que a tua. E do ponto de vista assim, estratégico mesmo, você fez com que ela se sentisse pertencente. Sim, ela se sentiu importante, a área que ela domina. Exato. E ela vai querer dar mais dela. Exato. Citando 2 casos, assim, um é que eu faço em 100% dos negócios que eu entro, que é uma pesquisa de clima organizacional. Ela já é construída, tem as perguntas certas para as pessoas certas. E essa pesquisa de clima é a primeira coisa que eu faço. Por quê? Porque a quantidade de ideias que vem do chão de fábrica é absurda. Tem a história do estudo da pasta de dente, sabe, né? Que acho que eu não lembro se era no Poder do Hábito que tava essa história no livro, que eles queriam vender mais a pasta de dente, o creme dental. E aí eles não sabiam como fazer pra vender mais. E aí o cara da limpeza passando e falando assim, deixa o bico maior. Tipo, uma reunião toda do conselho e não conseguiam saber. Porque saía bem pouquinho. Né? Ele abre mais, porque abrindo mais você vai gastar mais. Exato. Olha só a sacada. E ele ouvindo, ele falou assim, é só abrir mais a saída. Existe uma fábrica, antes de eu contar o segundo caso, existe uma fábrica que é pouco conhecida, não vou falar o nome pra não ficar chato, Tramontina. Ela... Não, faca, né? Vai ser uma faca. Corta, ela corta. Eu tenho uma história muito bacana deles, que eles têm uma área só pra esse tipo de... Agora até me fugiu o nome. Mas eles recebem as ideias dos colaboradores. Então não importa de qual setor você é, em algum momento você vai ser ouvido. E quando você é ouvido, você leva a sua ideia. Se ela for bacana, eles jogam pra produção e você vira coautor dessa ideia. E em todas as lojas de utilidades que a gente vai, o que predomina? Tramontina.
tá em tudo quanto é lugar. E tá em tudo quanto é lugar porque houve pessoas. Lembra do que eu falei lá no começo? Resultados são gerados através de pessoas. Então, ouvir o teu colaborador faz toda a diferença. E a segunda história é bem bacana. Também é de um cliente novo que ele tem uma funcionária de muitos anos e ela tá lá há muito tempo, e um belo dia ele tá observando ela e ele tá nessa pegada de vida saudável, e aí ele foi e um belo dia ele falou: por que você não treina? Né? Durante a conversa eles acabaram falando sobre isso, mas por que você não treina? E ele observava que ela ficava fadigada quando falava sobre essa história. Ela, porque não dá tempo, eu chego em casa cansada e eu tenho muita coisa pra fazer. Ele, não, então vamos fazer o seguinte, passa a chegar às 10h30 na empresa pra você começar a treinar, pode treinar. Ela perdeu 10 quilos, ela tá super motivada, com 1h30 do dia, ele ganhou aquela funcionária. E provavelmente ela tá rendendo mais. Exato, porque tá mais disposta, porque tá mais, a autoestima sobe, né, e por aí vai. Então acho que o ouvir o seu colaborador é primordial. Lembra do que você me perguntou? O que você recomenda? Primeira coisa, ouve o seu colaborador. Mas eu sou empresa. Exatamente, ouve. Se ouça. Ouve o seu colaborador. E se escute. Exato, eu e Daiane, até hoje eu tenho uma rotina que eu consigo administrar a minha agenda. O dia tal eu vou atender até tal horário e por aí vai. E na minha segunda de manhã, eu não trabalho. Na verdade, trabalho, porque eu tô em reunião comigo mesma e com meu sócio lá de cima. Eu não trabalho. O horário que tá todo mundo tenso, ansioso, louco pra fazer dinheiro, é o horário que eu estou em reunião comigo e com os meus pensamentos. Então, eu só agendo compromisso de 2 horas em diante na segunda-feira. Dani, você deixa de ser produtiva? Não. Porque eu volto de lá já mandando mensagem pro cliente. Fulano, pensei em tal ideia aqui, tive tal ideia. É literalmente um horário como se tivesse um quarto bagunçado e naquele momento eu colocasse todas as caixinhas pros lugares devidos. Né? Exato. É um horário que eu não tiro essas horas porque é um horário de literalmente pensar. Eu vou pra praia, vou sozinha com os meus pensamentos e vou tendo a minha reunião comigo mesma ali. Eu volto extremamente produtiva, produzo muito na segunda-feira. Geralmente é a minha semana mais produtiva. Se na semana seguinte eu botar algum compromisso, porque tem compromissos que a gente não tem como, né, fugir, mas é a minha semana mais produtiva, é a minha semana com mais recursos, com mais resultados, tudo porque eu passei a me ouvir. Ouvir primeiro. Às vezes a gente tá correndo tanto. Silenciamente, que é o desafio. Exato. Às vezes a gente corre tanto, e corre pra onde? Ainda é um objetivo real pra você? Ou não, tá fazendo porque todo mundo do segmento tá? Então se ouça, se respeite, organize o teu negócio, cria aquela 1 hora ali de estratégia para definir quais as ações do dia, quais as ações foram feitas, quais não foram feitas. E aí sim, vai para o operacional, né? Mas primeiro, respeita esse momento estratégico do teu negócio, porque ele merece. Muito bem, gente, que papo gostoso. Aprendi muito com você, Daiane. Eu com você. Espero que as pessoas aqui também, com certeza, e deixem aqui nos comentários, se tiver alguma pergunta aí, Daiane vai lá, ela vai ver o comentário, a gente vai responder para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, a gente tem o podcast, a gente tem várias. A Daiane faz parte da AGE hoje, tá como. A gente convidou ela para ser a nossa diretora, então esteja com a gente, porque ela tá lá. E olha que tá, pra você, o Keep, você tá tendo um presente. E tem alguma coisa, a tua frase final, sabe aquela coisa que você fala assim, isso é da minha essência, se eu puder compartilhar isso pro mundo, vai fazer diferença. O que sai do teu coração? Bom, se fosse em algum tempo, eu pegaria até uma frase que eu citei aqui, não pega tão leve com você dá conta. Ou talvez alguma outra de produtividade altíssima, ou qualquer uma dessas que algum coach tenha falado. Mas hoje em dia eu uso como uma bagagem bem expressiva que resultados são construídos através de pessoas. E as pessoas, às vezes, somos nós, a nossa família. Lembra de por que começou? Qual o motivo? Qual a sua... Quando a gente fala motivo, é motivo para ação. O que te fez vencer o medo? O que te fez atravessar essa ponte? Qual que foi o motivo? Foca nele. E sempre pessoas em primeiro lugar. O resto é tudo consequência. Muito bom. Obrigada, Daiane. Obrigada. E a gente tá junto, né?
E, gente, obrigada por estarem com a gente aqui até o final desse vídeo. Deixe seu comentário, nos siga nas redes sociais, como eu falei, Instagram, @age.bc, no YouTube. Deixa a tua rede social também, Daiane. E Daiane.abreu. Meu nome não colabora, né? Ou não, diferente, é mais fácil. Verdade. É o diferente, mais fácil. E lá você coloca bastante conteúdos também, né? E vai também trazer esse conteúdo para a AGE. A gente vai fazer esses jovens empresários decolarem ainda mais. Vamos começar com o que a gente já tem, já é muita coisa. É isso. Obrigada, gente.